Arro, filhos da luz! Neste vídeo eu quero explicar para vocês tudo sobre como funciona a terapia multidimensional da canalizadora Helene Abiasi. Vamos lá? A base da terapia multidimensional é o princípio dos 7 corpos espirituais. Nós temos, além desse corpão pesadão, denso, nosso corpo físico, outros corpos, totalizando 7 principais corpos espirituais. Destes, 4 são os nossos corpos inferiores, que são mutáveis. E os corpos superiores, por sua vez, são fixos, ou seja, imutáveis. Quem aqui nunca ouviu falar de eu superior? Eu superior é o nosso corpo superior, que é o que é desde que nós fomos criados, enquanto uma consciência multidimensional. É o nosso eu superior que armazena os nossos registros acásticos, ou seja, o banco de dados de tudo que a gente já foi. E nesse contexto multidimensional, nós temos muitos desses corpos inferiores que são mutáveis, abandonados ao longo da nossa existência e também em profundo sofrimento. Como assim? Por exemplo, quando a gente passa por algum tipo de trauma, quando a gente é rejeitado ou traído, sabe? Qualquer situação onde a gente nega a vida, isso pode ocorrer, inclusive no ato do nascimento, no parto, quando o espírito de fato se liga a matéria nessa dimensão. Algumas reencarnações compulsórias acabam promovendo isso no ato do nascimento. A pessoa já meio que abandona esse corpo, e esses corpos também podem não só estarem abandonados em outras dimensões, mas também em agonia, em sofrimento. E esses corpos, nessas condições, eles ressoam com a condição de vida que a gente tem aqui, nesse plano, nessa dimensão, na matéria. Para facilitar essa compreensão, eu vou deixar a analogia dos lagartos. Os lagartos, quando vivem em alguma situação de perigo, eles abandonam o próprio rabo. E depois, com o passar do tempo, eles mesmos desenvolvem um rabo novo. Porém, cada vez que eles abandonam um rabo, esse rabo novo que é desenvolvido na sequência tende a ser cada vez menor. Conosco é algo muito parecido. Cada vez que a gente abandona um desses corpos espirituais em alguma outra dimensão, a tendência é que nesta dimensão, nesta realidade, a gente fique cada vez mais fragilizado. De uma maneira geral, o objetivo da terapia multidimensional é promover a harmonização e a integração de todos esses nossos corpos multidimensionais no aqui e no agora, e a partir disso expressar toda a essência do nosso eu superior. Quando nós integramos todos os nossos corpos no momento presente, fica muito mais fácil fluir os sentimentos de amor próprio, de autoestima, de autoconfiança, de inteireza, de completude. Com todos os nossos corpos integrados, fica muito mais fácil enxergar os nossos dons, os nossos talentos. A gente se blinda contra as influências do mundo exterior, porque fica muito mais simples viver a nossa vida diária focada aqui, ó, no nosso interno. E na prática funciona assim: o terapeuta multidimensional é iniciado em uma egrégora, ou seja, em uma equipe de seres de luz de elevadíssima vibração, e são eles os responsáveis por todo o processo, por todo o trabalho de cura que acontece em função do cliente. A única função do terapeuta é se colocar como um canal de conexão com essa equipe a partir do seu chakra cardíaco. O nosso coração é o portal multidimensional que dá a esses seres de luz, a essa equipe de trabalhadores astrais, o acesso a todas essas dimensões. Na prática, a sessão de terapia multidimensional funciona assim. Primeiro é feita uma conversa para que o terapeuta compreenda qual é a intenção de cura que a pessoa deseja receber através dos seres de luz. Pode ser um conflito pessoal, uma dificuldade, um desafio, alguma questão delicada. A terapia multidimensional também pode ser feita para a limpeza de ambientes,
de empresas, para algum animalzinho, até para uma mídia social, por exemplo. Se você sente que o seu Instagram, por exemplo, precisa de uma limpeza multidimensional, dá para colocar isso como intenção de cura também. Depois que o terapeuta compreende qual é a intenção de cura por parte do cliente, ele faz o ancoramento e a sustentação da energia dessa equipe, desses seres de luz, por um tempo da ordem de 30 a 40 minutos. Quando o terapeuta sente que o trabalho dos seres de luz terminou, ele retoma o contato com o cliente e a partir daí tem-se as trocas. O cliente relata como ele se sentiu durante a sessão. É comum as pessoas durante a sessão terem algum tipo de insight, fazerem algum tipo de regressão de memória espontânea, pensar em alguém, acessar sensações e percepções. E aí o terapeuta também transfere ao cliente o que a gente chama de relatório, ou seja, tudo que o terapeuta teve a permissão de acessar conscientemente acerca das curas que foram realizadas. O teor, o conteúdo deste relatório que o terapeuta entrega ao término da sessão varia muito de pessoa para pessoa, varia muito de sessão para sessão, de acordo com a sensitividade de cada terapeuta e principalmente de acordo com o grau de permissão divina que o próprio cliente tem para trazer à luz da consciência ou não o nível de cura que foi realizado. De acordo com a lei do esquecimento, não lembrar conscientemente de coisas que nós já vivemos em outras vidas é uma dádiva. E o objetivo da terapia multidimensional não é trazer à luz da consciência questões de vidas passadas. Não, é simplesmente promover da maneira mais leve e mais amorosa possível a harmonização e a integração desses corpos. E o que especificamente esses seres de luz realizam a nosso favor? Tem uma coisa que eles são experts em fazer, que é a finalização de uma série de votos, de pactos, de acordos, de associações que nós trazemos registrados no nosso eu superior de vidas passadas. Vou falar especificamente disso porque eu acho muito importante esse conhecimento. Nós nos comprometemos muito a partir da nossa fala. Quando nós juntamos um sentimento forte, uma intenção incisiva às palavras que nós proferimos, nós nos comprometemos, nós criamos esses pactos, esses acordos. Exemplos simples dessa vida, dessa dimensão. Quando nós somos criança e lá no passado a gente tem uma melhor amiga, a gente fala assim: nossa, a gente vai ser amiga para sempre. Você vai batizar o meu filho, eu vou batizar o seu. E aí a vida segue outros caminhos e a gente não honra com esses acordos, mas isso continua registrado no nosso eu superior. Outro exemplo, quando a gente é jovem, tem lá o nosso primeiro namorado, é comum a gente falar, né, fazer juras de amor eterno. A gente fala para ele: nossa, nós vamos viver juntos para sempre, nós vamos casar, vamos constituir família. E aí a vida vai desviando, né, essas pessoas, mas aquela intenção, naquele momento do sentimento verdadeiro, a partir do poder da nossa palavra, aquilo fica registrado. E todos esses pactos, esses acordos vão maculando o nosso eu superior. Agora pensa comigo, de acordo com a lei da evolução, nós estamos hoje na nossa melhor versão. E se na nossa melhor versão, que é essa vida, essa encarnação, nós fazemos o tanto de coisa, digamos, mal qualificadas, vocês imaginam tudo que a gente já não fez de coisa equivocada em outras dimensões, em outras realidades de tempo e espaço? Imagina quanta coisa a gente já não fez no passado, com um nível de consciência muito mais evoluído do que nós temos hoje. Outros exemplos, tem gente que não consegue prosperar financeiramente nessa vida porque carrega no eu superior de vidas passadas pactos de pobreza, pactos de caridade. Por exemplo, Chico Xavier, ele fez isso nessa existência, né? Ele se comprometeu a fazer o trabalho caritativo dele sem receber nada em troca. Quando ele desencarna, ele carrega para uma outra realidade esse voto. Outro exemplo, algumas pessoas não conseguem ser bem-sucedidas nos relacionamentos afetivos porque trazem de vidas passadas votos de celibato, de comunhão com Cristo, como é, por exemplo, o caso das freiras, dos padres.
Além de finalizarem esses votos, esses pactos, os seres de luz também realizam o resgate dos nossos corpos espirituais, incluindo o resgate da nossa criança interior, que não deixa de ser um desses corpos astrais. Eles realizam uma limpeza energética profunda em todo o nosso campo, a partir do encaminhamento de obsessores, da limpeza de magias, da retirada de chips e implantes etéricos, promovem a energização dos nossos chakras, cirurgia espiritual, transplante de órgãos astrais, limpeza de crenças limitantes, de traumas desta e de outras vidas. Além de trabalharem sobre a questão que o cliente coloca para o terapeuta como sendo a intenção de cura dele, esses seres também atuam em coisas que a gente nem imagina, em muitas coisas que nós temos a necessidade de ser curado, harmonizado e integrado, que nem está na nossa consciência. Por isso que é algo realmente tão profundo. Muitas vezes, depois de uma sessão de terapia multidimensional, é comum o corpo físico manifestar alguns tipos de limpeza, por exemplo, soltar o intestino, adiantar o fluxo menstrual, a pessoa relatar que faz mais xixi do que o normal, ou que sente necessidade de uma maior quantidade de horas de sono. Tudo isso é o plano material reverberando as limpezas que foram realizadas no plano astral. A sessão pode ser feita presencialmente ou à distância. No caso do atendimento à distância, de preferência, pede-se para que o cliente esteja durante o ancoramento dessa energia em conexão, que ele esteja deitado, num ambiente reservado, em introspecção. E, em último caso, se a agenda da pessoa não permite, não comporta isso, também é possível o terapeuta realizar a sessão de terapia multidimensional enquanto o cliente realiza alguma outra atividade. Depois de uma sessão de terapia multidimensional, as energias ancoradas ficam trabalhando sobre a questão intencionada durante pelo menos 30 dias. Portanto, esses resultados de bem-estar, de abertura de caminhos, não são necessariamente instantâneos, imediatos, mas os dias vão passando e a gente vai sentindo essa maior fluidez. É isso, qualquer dúvida é só comentar aqui. Muito obrigada!